Na teleaula passada, você aprendeu que o ensaio de dureza Rockwell oferece várias vantagens em relação ao ensaio de dureza Brinell. Afinal, ele permite que seja feita a avaliação de dureza de diversos metais que antes não podiam ser ensaiados quanto à dureza. Mas o ensaio de dureza Rockwell também tem suas limitações, como, por exemplo, o fato de suas escalas não serem contínuas. Isso impede que materiais que têm dureza no final de uma escala e no início da outra sejam comparados entre si quanto à dureza. Por isso, na teleaula de hoje, você vai aprender um novo e mais completo tipo de ensaio, o ensaio de dureza Vickers. Agora fique ligado porque a nossa teleaula já está começando. No momento ele tá um pouco ocupado, mas se você quiser pode falar comigo. Claro, eu dou recado pra ele. Que o ensaio dos Vikings vai ser feito na semana que vem. Tá bom, eu dou o recado sim. Tá legal, tchau. Edgar, o que foi? Tá rindo do quê? Ô, Nilza, é que não é Vikings, é Vickers. Vickers. É o nome do outro ensaio de dureza que eu tô querendo aprender. Ai, meu Deus, que fora, não acredito. Também puderam, né, Ed, com um nome desses. É o nome dado pela companhia que fabricou as máquinas mais conhecidas para operar esse método que se chama ensaio de dureza Vickers. E qual a sua característica? É que ela leva em consideração a relação ideal entre o diâmetro da esfera do penetrador Brinell e o diâmetro da calota esférica obtida. Só isso? Ele vai muito mais além, porque ele usa um outro tipo de penetrador, que permite medir qualquer valor de dureza, desde os materiais mais moles até os mais duros. Uau, Ed, mas isso é muito bom! É muito bom, mas não quer dizer que o ensaio Vickers vá resolver todos os problemas de avaliação de dureza dos materiais. Mas então ele não serve para nada? O que é isso, né, Caio? É que, somado aos outros dois métodos que você conhece, ele é um bom caminho para atender às necessidades dos processos industriais cada vez mais sofisticados e exigentes. E como é que é essa dureza Vickers, hein, Silvão? A dureza Vickers é baseada na resistência que o material oferece à penetração de uma pirâmide de diamante de base quadrada e ângulo entre faces de 136 graus entre as faces e a marca deixada no material ensaiado. Em linguagem matemática, dizemos que o valor da dureza Vickers é o quociente da carga aplicada pela área de impressão deixada no corpo ensaiado. E como é que se calcula essa área? Junto da máquina que faz o ensaio Vickers, existe um sistema de ampliação que permite obter as medidas das diagonais formadas pelos vértices opostos da base da pirâmide. Então deixa eu pensar um pouco, que eu calculo a área de impressão. Vamos pensar um pouco. Bom, se eu tenho as medidas das diagonais, eu já posso usar esta fórmula e calcular a área da pirâmide de base quadrada. Assim, eu aplico a área da impressão no cálculo de dureza Vickers. Desenvolvendo os cálculos, eu chego a esta fórmula genérica para descobrir a dureza Vickers. Agora, só depende da carga aplicada no ensaio e da diagonal média. Como só depende da carga aplicada e da diagonal média, então não fica muito difícil descobrir a dureza Vickers dessa chapa. Afinal, eu já sei que uma diagonal da impressão mediu 24 centésimos de milímetro e outra 26 centésimos de milímetro. Bom, para calcular o valor da diagonal média, eu só preciso somar essas diagonais que eu tenho e dividir por 2. Assim, eu chego à diagonal média, que vale 25 centésimos de milímetro. Agora que eu tenho a diagonal média e a carga aplicada, que neste caso foi de 10 kg/força, fica muito mais fácil conhecer a dureza Vickers dessa chapa. Aplicando esses valores na fórmula de cálculo de dureza, eu fico sabendo que o valor de dureza Vickers dessa chapa ensaiada é 296,7.
Olha aqui, Edgar. 296,7. Nesse papel, esse número vem acompanhado de umas anotações. Deixa eu ver. Isso aqui é a representação do resultado do ensaio. 296,7 é o valor de dureza Vickers. HV indica que é um ensaio de dureza Vickers. E o 10 informa que a carga aplicada foi de 10 kg força. Ah, entendi. Quer dizer, então, que nesse outro ensaio aqui, o valor da dureza Vickers foi de 440 e a carga aplicada foi 30 kg força. Em alguns casos também vem indicado o tempo que durou o ensaio. Ué, como assim? Em geral, o tempo de aplicação da carga varia entre 10 e 15 segundos. Nos casos em que a duração for diferente, o tempo de aplicação deve ser indicado logo depois da carga. Se esse ensaio tivesse durado 20 segundos, por exemplo, seria representado por 440 HV 30 20. Pronto, Silva. Já coloquei o corpo de prova que vai ser ensaiado. O problema agora é que eu não sei que valor deve ter a carga. Caio, ao contrário do que acontece no Brinell, no ensaio de dureza Vickers, as cargas podem ter qualquer valor. Qualquer um? Ele não vai dar problema, não, Silva? Não, porque as impressões são sempre proporcionais à carga para o mesmo material. Assim, o valor de dureza é sempre o mesmo, independente da carga usada. Entendi. Então tem carga para tudo quanto é tipo nesse ensaio. Não é bem assim. Por uma questão de padronização, nos ensaios de dureza Vickers, são recomendadas estas cargas, sendo que para cargas maiores do que 120 kg força, em vez do penetrador de pirâmide de diamante, é possível usar também as esferas de aço temperado de 1 ou 2 milímetros de diâmetro na mesma máquina. Só que aí, o ensaio feito na máquina Vickers é o ensaio de dureza Brinell. Agora repare como é feito o ensaio de dureza Vickers. Uma vez que tenha sido determinada a carga a ser utilizada, é só regular a máquina para o valor escolhido. O passo seguinte é posicionar e prender o corpo de prova com o dispositivo de fixação. Nesse instante, o operador busca o melhor foco da superfície a ser ensaiada através de um anel micrométrico. Depois, é só aplicar a carga durante 15 a 20 segundos e, em seguida, retirá-la. A impressão aparecerá no visor e suas diagonais serão lidas através de instrumentos de medição acoplados à máquina. Com essas medidas, é só calcular o valor da dureza Vickers através das fórmulas. No caso de superfícies tratadas, ou até mesmo quando é preciso determinar a dureza de microconstituintes individuais de uma microestrutura, nós utilizamos o ensaio de microdureza Vickers. Preste atenção no seu funcionamento. A microdureza Vickers tem o mesmo procedimento prático que o ensaio Vickers. A diferença é que ela trabalha com cargas menores que 1 kg força, podendo ter valores tão pequenos do tipo 10 grama força. Como a carga aplicada é muito pequena, na microdureza a impressão produzida é microscópica. Olha só, Edgar. Existem algumas fortes semelhanças entre os ensaios de dureza Brinell e Vickers. Como assim? Eu estava olhando aqui que o ensaio Vickers produz valores de dureza muito parecidos com a dureza Brinell. E é mesmo. Mas por que acontece isso? Porque o ângulo de 136 graus da ponta de diamante produz uma impressão que mantém a relação ideal de 375 milésimos entre o diâmetro da calota esférica e o diâmetro da esfera do penetrador Brinell. E isso vale para qualquer carga aplicada? Vale para qualquer uma, mas é recomendado o uso de cargas diferentes para conseguir uma impressão do tamanho compatível para o visor da máquina e para evitar os defeitos de impressão. No ensaio Vickers, uma impressão perfeita deve apresentar os lados retos. Mesmo assim, os defeitos podem acontecer
provocados pela deformação da impressão. E aí, o que acontece? Quando esses defeitos acontecem, apesar das medidas das diagonais serem iguais, as áreas de impressão são diferentes. E como o cálculo do valor de dureza Vickers usa a medida da média de duas diagonais, esses erros interferem no resultado da dureza. Ué, interferem de que jeito? É que aí nós vamos ter valores de dureza diferentes do real. E não tem como corrigir esses erros, não? Tem sim. Uma forma é alterar o valor da carga de ensaio para mais ou para menos, dependendo do material e do tipo de defeito que apareceu. Mas, de qualquer maneira, esse é um grande método de ensaio de dureza. Então me fala um pouco das vantagens e limitações do ensaio Vickers. Olha, o ensaio Vickers fornece uma escala contínua de dureza, o que permite a medição de diversos valores de dureza em uma única escala. Parece muito prático. Não só é prático, como também é muito útil. Afinal, as impressões são muito pequenas e podem não inutilizar o material ensaiado. Mas não é só isso. Como o penetrador do Vickers é de diamante, ele é praticamente indeformável. Fora que o Vickers serve para materiais de qualquer espessura e ainda pode ser usado para medir durezas superficiais. Só que o Vickers exige alguns cuidados especiais necessários para se evitar erros de medida ou de aplicação de carga, que mudam muito os valores reais de dureza. Agora, uma coisa muito importante. A preparação dos corpos de prova para ensaio de microdureza devem ser feitos como para metalografia, como é o caso desses corpos de prova aqui. E de preferência, o polimento eletrolítico deve ser usado para evitar o encruamento superficial. É importante saber que quando forem usadas cargas menores que 300 gramas força, pode haver a recuperação elástica, o que vai dificultar bastante a medida das diagonais. Como toda máquina de precisão, a máquina de dureza Vickers pede aferição constante. Afinal, qualquer erro na velocidade de aplicação da carga vai trazer grandes diferenças em valores de dureza. E se a sua preocupação é evitar erros, fique de olho na revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você ficou sabendo como é feito o ensaio de dureza Vickers. Aprendeu a fazer o cálculo da dureza Vickers. E ainda aprendeu suas vantagens e limitações, em comparação com os outros dois métodos de ensaio de dureza. Com essa teleaula, termina a série de 3 teleaulas sobre os ensaios de dureza. Antes da gente voltar com novos ensaios de materiais, aproveite, pegue o seu livro e faça os exercícios sobre os ensaios Brinell, Rockwell e Vickers. Assim você não corre o risco de dar nenhum fora. Tchau. Até a próxima.